Olá, vestibulando, sou professor Zenildo, professor de História, professor do curso de Evolução. E hoje nós teremos um assunto, uma aula extremamente importante, como eu sempre falo, né? De veras importância. E essa aula envolve uma temática que é uma temática nossa, que é uma temática para o EA, para o PSI, né, que é o Processo Seletivo do Interior lá da UFAM, né, para o macro da UEA e também para os alunos do PSC, né, do CIS2, beleza? E também do PSC2, óbvio, né? Que é um assunto envolvendo a Amazônia, não esqueçam, né? Em Amazônia são 5 questões na prova da UEA, basicamente a metade da prova de história, né? São 5 questões de Amazônia. Mas o que a gente vai ver hoje, professor, em Amazônia? Hoje em Amazônia nós vamos ver um período que é extremamente recorrente nos vestibulares. E esse período é o período pombalino. É um período que vai de 1750 a 1777, né? Mas quem era o Pombal? Primeiro que o nome dele não é Pombal, né? Primeiro que o nome dele era Sebastião José de Carvalho e Melo, beleza? Então vamos lá para essa aula maravilhosa. Mas antes de qualquer coisa, já sabe, né? Se inscreva no canal, curta nossos vídeos, compartilhe e ative as notificações, beleza? Então vamos lá. Bem, como disse para vocês, o nome dele não era Pombal. Na verdade, Pombal era um título de nobreza, né? Ele teve alguns títulos ao longo da vida. Por exemplo, ele foi numa época conde de Oeiras. E o último título que ele recebeu vai ser Marquês de Pombal, que era uma região, né, um município lá em Portugal que ele tinha terra, né? E o que acontece? Em 1750, o rei Dom João V morreu. E quem assume o trono é o filho do Dom João V, o Dom José I. E o Dom José era muito próximo do Sebastião José de Carvalho e Melo. Na época ele não era nem conde ainda, né? Muito menos marquês, ele era um fidalgo. E o Pombal, Sebastião José de Carvalho e Melo, tinha nessa época mais, né, de 50 anos. Então, olha só, era um homem vivido, era um homem experiente, era um homem com uma mentalidade, né, moderna, ele vai ser influenciado pelas ideias iluministas, mas no caso, o chamado despotismo esclarecido, que é aquela prática que, né, governantes europeus com viés autocrático, absolutista, adotam preceitos iluministas, mas para fortalecer, na verdade, o absolutismo, que a gente chama de despotismo esclarecido. Então, com base no despotismo esclarecido, o Pombal ele vai agir, ele vai atuar, né? Então, Dom José chama ele, o Pombal era um nacionalista, né, era moderno, queria que Portugal voltasse a ser aquela grande potência que Portugal foi durante as grandes navegações, principalmente lá no século XV e século XVI. E ele passa a agir, ele passa a criar projetos para desenvolver a economia portuguesa. E ele vai criar projetos para as várias colônias portuguesas espalhadas pela África, pela Ásia, né? E aqui no continente americano. É aqui que entra a Amazônia, né? Então, nós temos que entender que o Pombal, ele não vai criar somente políticas para a Amazônia. O Pombal ele vai criar políticas para todo o Império Ultramarino Português. Mas o que nos interessa é a Amazônia, né? Então, ele direciona essas políticas para a região e, finalmente, por que, professor, finalmente? Porque a Amazônia ela precisava de políticas de integração e desenvolvimento econômico. Desde o início da colonização da Amazônia, o Estado português era bastante omisso, né? Então, Portugal, através de Pombal, passa a se intervir na região. Então, nós teremos as famosas políticas pombalinas para a Amazônia, né? E como eu falei para vocês, essas políticas de integrar, né, de organizar a Amazônia, elas estão inseridas em práticas mercantilistas, no caso, no despotismo esclarecidos, né? Basicamente, a gente pode dividir a política pombalina, né, em 3 blocos. Claro que
a gente poderia abordar mais, mas a gente vai trabalhar os principais, que é o grosso que cai nos vestibulares. Existe uma parte administrativa, né? O Pombal ele vai organizar a administração colonial. Nunca esqueçam disso, pelo amor de Vargas. A Amazônia, ela era uma outra colônia portuguesa. Tá? Tanto que antes de Pombal, a região era chamada de Estado do Maranhão e Grão-Pará. Né? Antes do Pombal, a região era chamada novamente de Estado do Maranhão e Grão-Pará. E o Pombal ele passa a agir para organizar a estrutura administrativa para integrar a região ao Império Ultramarino Português. Primeiramente, o Pombal ele muda o nome da região. A gente fala, ele criou. Ele não criou, já existia. Só mudou as ordens, né? A região era chamada de Estado do Maranhão e Grão-Pará. Em 1751, ele muda. Né? A gente diz, então, que ele vai criar o Estado do Grão-Pará e Maranhão. Né? E como a região é enorme e o centro administrativo era a cidade de Belém, era necessário organizar também, né, trazer para o interior da Amazônia a estrutura administrativa portuguesa. Era necessária a interiorização dessa estrutura administrativa. Aí, em 1755, nós vamos ver a criação da Capitania Real de São José do Rio Negro. E essa Capitania Real, ela é o que? A gênese, é o embrião do que hoje é o estado do Amazonas, então é o embrião do Amazonas. Né? Em 1772, ele vai mudar novamente o nome da região. O Maranhão, que fazia parte da estrutura administrativa, é separado. O Maranhão vai ser integrado ao restante do Brasil. Né? E a Amazônia ela vai mudar, sem o Maranhão agora, vai mudar novamente o nome, vai ser chamado de Estado do Grão-Pará e do Rio Negro, né? Formada por duas capitanias reais, a Capitania do Grão-Pará e a Capitania do São José do Rio Negro. E nesse contexto, o Sebastião José de Carvalho e Melo, ele passa também a criar várias fortalezas, justamente para proteger a região, para integrar. Professor, qual é a lógica de integrar a Amazônia, integrar a Amazônia, integrar a Amazônia? É porque nesse período nós vamos ver os tratados de limite, que vão oficializar cada região a Portugal e a Espanha, vão determinar. Né? Então nós temos, por exemplo, em 1750, o Tratado de Madrid. E o Tratado de Madrid ele vai usar um princípio que é o Utipocedete, para que quem chegasse primeiro numa região, aquela região, né, seria de quem chegou primeiro. Então o Pombal ele cria essas políticas administrativas, claro que ligada com os interesses do governo português através do Tratado de Madrid. E para tanto, para interiorizar a colonização aqui na região, ele vai criar, e para proteger, em 1775, ele cria aquilo que basicamente é o embrião do atual estado de Roraima, que vai ser a fortaleza de São Joaquim, né, do Rio Branco. Então, em 1775, nós vamos ver a criação de várias fortalezas, de vários fortes para proteger. Né? Aí o São Joaquim ele entra nessa história, beleza? Na economia, o Pombal ele tinha um sonho. Queria que Portugal voltasse a ser grande. E para ser grande era necessário diversificar as atividades econômicas das colônias. E na Amazônia, o que nós vamos ver? Na Amazônia, né, o Pombal ele vai tentar diversificar a economia, dando destaque para uma agricultura de exportação, como café, né, como arroz, como algodão, como cacau. Nós teremos também a importância das drogas do sertão, né, aqueles produtos maravilhosos como o anil, né, novamente o cacau, o algodão, a castanha do Pará, porque na época a região era chamada de Grão-Pará, né, salsa parrilha, né, e dentre outras que eram extremamente requisitadas. Então ele organiza a economia para dinamizar,
né, a região diversifica para que o Estado português tivesse cada vez mais lucro e os recursos advindos das atividades econômicas seriam repassadas para o governo português. E para organizar melhor essa atividade, em 1755, o Pombal vai criar uma companhia do comércio, associado com burgueses portugueses, né? Ela não é uma empresa do Estado português, ela é uma empresa privada que iria agir em nome do Estado português, né? A companhia, né, do comércio, chamada Companhia do Comércio do Grão-Pará e do Maranhão, ela tinha o objetivo de monopolizar as atividades econômicas, né, de dar propostas atrativas para os colonos, para que os colonos repassassem a sua produção e essa companhia pudesse, né, vendê-las na Europa. E uma coisa importante, né, nós vamos ver lá na frente que o Pombal ele vai combater a escravidão indígena e vai tentar integrar o indígena à sociedade colonial, sociedade branca, né, entre aspas. E para isso, o que ele vai fazer, né? Com esse objetivo de tentar integrar, né, o indígena na região, ele vai criar o Diretório dos Índios. A gente vai trabalhar melhor isso lá na frente, beleza? Essa companhia, nunca esqueça, essa companhia tinha como quesito básico a monopolização do comércio na região, né? Então, como o Pombal ele vai integrar o indígena à sociedade, ele vai proibir a escravidão indígena. E o Diretório Pombalino proíbe a escravidão indígena. Só que para não ter crítica dos colonos, né, porque os colonos iam querer mão de obra escrava para eles, um dos objetivos da companhia, lembrando mais uma vez que monopolizava o comércio na região, um dos objetivos da companhia era introduzir na Amazônia, todo ano, 500 escravos africanos. Então, é claro que a presença africana na Amazônia ela já era mais antiga, mas oficialmente a gente diz que o período pombalino é que traz, né, as levas de africanos que serão escravizados, né, aqui na região. E como eu falei para vocês, nós temos a questão, né, do indígena. Então a gente aborda o terceiro pilar das políticas pombalinas, que é a relação do Estado português com os indígenas, que são as políticas indigenistas. E o que a gente vai falar sobre a questão indígena? Primeiramente, o Pombal ele vai secularizar as missões. Professor, o que é secularizar as missões? Ele vai tirar as missões das mãos dos missionários e vai colocar, né, as missões na administração do Estado, e elas serão transformadas em vilas. E aí que tem uma coisa interessante. Por exemplo, o Pombal criou, né, a capitania de São José do Rio Negro. E ele também vai criar as primeiras vilas daqui. Ele e o seu braço direito, que vai ser o seu irmão, que vai administrar a região, né, o Mendonça Furtado. Francisco Xavier de Mendonça Furtado. Aí nós teremos a primeira vila do Amazonas, que vai ser a Vila de Borba, que era, na verdade, a missão de Trocano. Nós teremos a primeira capital do Amazonas, que vai ser Barcelos, que era a missão de Mariuá, né? Então, ele secularizar, ele tira o controle das missões das mãos dos missionários e transforma as missões em vilas, né, que vão dar origem às nossas cidades no futuro próximo, né? Então nós vamos ver, ele vai secularizar as missões, ele vai criar o Diretório dos Índios, que acabou com a escravidão indígena. Anota aí. O Diretório tinha o objetivo de lusitanizar o indígena. O indígena deveria se tornar um português. E para tanto, ele teria que deixar toda a sua cultura indígena. Parar de falar suas línguas, parar de falar o Nhangatu, que era a língua geral, né? Adotar nomes portugueses. Então o objetivo era bem claro, era lusitanizar. E o indígena, ele vai ser agora um trabalhador que vai ganhar algo em troca do seu serviço, porque a escravidão indígena, de fato, ela vai ser abolida, né? Então, qual é a palavra mágica? É o verbo. O objetivo era lusitanizar o indígena. Quem é que não gostou?
Óbvio, os missionários. Mas dentre os missionários nós teremos os jesuítas. O Pombal ele vai ter uma grande crítica direcionada aos jesuítas. Por exemplo, né, os jesuítas foram contra o Tratado de Madrid. Aí teve um conflito lá no sul do Brasil, que foram as guerras guaraníticas, 1753 a 56, né? Os jesuítas exploravam os recursos da região e não pagavam nada para o Estado português. Não davam impostos. Os jesuítas controlavam a educação tanto na colônia quanto na metrópole, a igreja, no caso. Então, assim, os jesuítas eram muito poderosos. Tanto que o Pombal vai dizer que os jesuítas representavam um Estado dentro do Estado português. E em decorrência desses atritos, em 1759, os jesuítas foram expulsos não só da Amazônia, mas de todos os territórios portugueses espalhados pelo, né, Império Ultramarino português, Império Pluricontinental português. Só que o que é bom dura pouco. Em 1750, o Dom José morreu. E no lugar dele, quem assume é sua filha, a Maria I, aquela que foi conhecida na história de forma equivocada como a Maria Louca, que ela não era louca, né? A Dona Maria assume e ela vai exonerar o Pombal. Ela era uma grande crítica do Pombal, né? O Pombal foi exonerado, inclusive teve uma prisão domiciliar e já estava idoso no período, com aproximadamente 80 anos, e acabou morrendo uns 6 anos depois, isolado e cerceado pelo novo governante português. E além disso, a Dona Maria ela vai anular as medidas pombalinas, não todas, algumas, né? Por exemplo, um outro sistema de organização da mão de obra indígena, né, vai ser criado, que vai ser a Carta Régia de 1798, no lugar do diretório. Basicamente, a Carta Régia é muito próxima ao diretório pombalino, lusitanizar, tornar o indígena um cidadão, mas ela acabou dando mais autonomia para o indígena, né? Por exemplo. E além disso, o indígena ele passa a ser integrado à sociedade também com objetivo militarizados. Então nós teremos os corpos de milícias de trabalho dos indígenas que serão criados em decorrência da Carta Régia nesse período, beleza? Após o período Pombal. É isso, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, porque na verdade não é uma aula, né? Mas são mais dicas pontuais importantes que são cobrados nos vestibulares locais, principalmente na UEA e no PSI, né? Então, após essa explanação, nós vamos agora analisar algumas questões que envolvem o período pombalino, beleza? Então vamos lá, foco no estudo, foco nas questões. Primeira questão. A obra de Marquês de Pombal, realizada ao longo de muitos anos, representou um grande esforço no sentido de tornar mais eficaz a administração portuguesa e introduzir modificações no relacionamento metrópole e colônia. A reforma combinava o absolutismo ilustrado com a tentativa de aplicação consequente das doutrinas mercantilistas, ou seja, o despotismo esclarecido. Essa fórmula geral se concretizou em uma série de medidas no Brasil, como a criação da Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão. De acordo com as concepções mercantilistas de Pombal, a referida companhia tinha como objetivo desenvolver a região norte, letra A, coibindo o contrabando de metais preciosos. Gente, o objetivo era monopolizar a economia, beleza. Ela deveria coibir o tráfico, mas não era tráfico de metais preciosos, que esse tipo de economia não fazia parte da região nesse período. Era coibir tráfico de produtos, droga do sertão, etc., não dos metais preciosos. B, incentivando a substituição do trabalho escravo pela mão de obra assalariada, tendo em vista a alta dos preços dos escravos africanos no mercado internacional. Claro que não, é ela que vai introduzir os escravos africanos no Brasil. 500 escravos no Brasil não, na Amazônia. 500 escravos todo o ano, beleza? Letra C, permitindo a instalação de manufaturas de tecidos de algodão para diminuir a importação de tecidos oriundos das fábricas inglesas. Tudo bem que o Pombal vai combater a dependência econômica e manufatureira
que Portugal tinha da Inglaterra. Mas aqui na Amazônia, o objetivo da companhia estava relacionado aos produtos, né, locais, principalmente a agricultura. Letra D, estímulo... Opa, acabou. Estímulo a livre. Se o Pombal, ele é mercantilista, ele adota o despotismo, então não é liberdade ou livre concorrência, liberdade econômica, é intervenção do Estado na economia. O mercantilismo é intervenção estatal e a alternativa correta é a letra E, né? Oferecendo preços atraentes para as mercadorias produzidas para serem transportadas, exclusividade, monopólio, nos navios da companhia até a Europa. Muito bem, vamos para a próxima questão. Segunda questão, algumas das reformas operadas na metrópole foram estendidas à colônia, como a transferência da corte, Salvador para o Rio, a extinção do Grão-Pará e Maranhão e sua incorporação à Capitania Geral do Brasil em 1772. Opa, só uma ressalva nesse texto, né, do Falcon. Na verdade, foi criado em 72, olha aqui a nossa dica, né, o estado do Grão-Pará e Rio Negro. Né? Quem vai ser anexado ao Brasil é somente a parte do Maranhão. A região amazônica continua sendo uma questão. Olha aí eu criticando um texto do grande historiador. Te brinca comigo, né? E continuando, a aquisição pela coroa das capitanias privadas, paralela à criação de novas capitanias, como São José do Rio Negro. Ai, pelo amor de Vargas. Olha o erro, né, que tem no texto do Falcon. Olha o erro, 1717. Gente, a capitania de São José do Rio Negro, né? A capitania de São José do Rio Negro, ela vai ser criada em 1755, né? É que esses historiadores aí são bons, mas eles não conhecem muito a história da Amazônia como os historiadores amazonenses, como esse humilde professor aqui, né? Aí Piauí e Rio Grande de São Pedro, muito bem. As reformas visavam o quê? Letra A, aproximar o governo laico do poder religioso. Claro que não. Na verdade, Pombal queria se afastar, quanto mais ele se afastasse da interferência da igreja na cultura, na política e na economia, era bom demais. O Pombal, ele era anticlerical, ele adotava uma postura laica, tá errado. Favoreceu o enriquecimento da Casa Real por meio de extração de metais preciosos. Metais preciosos na Amazônia, de novo. Vou nem comentar. Impedir a continuidade da exploração espanhola. Claro que não. Quem vai explorar as drogas do sertão aqui são, né, os portugueses. Os espanhóis nunca exploraram. Então ele não vai impedir uma coisa que não existe. Né? Ampliar o controle político burocrático sobre os territórios coloniais. Você está criando estrutura administrativa para organizar, né, a administração, para integrar. Combater os focos de rebeliões populares de índios escravos na colônia. Mas, na verdade, tinha rebeliões de indígenas? Tinha. Né? Tinha rebeliões de escravo? Tinha, mas as políticas não visavam, grosso modo, isso, beleza? Terceira questão. É sobre o Diretório dos Índios, não vou nem ler. O Diretório dos Índios foi estabelecido no Brasil em 1759. Rapaz, esse pessoal, né, que fala sobre a Amazônia, ele não conhece muito a Amazônia, não, mano. Na verdade, em 1759 foram os jesuítas que foram expulsos, né? Vai ser estabelecido em 1757. Beleza? Para administrar missões fundadas pelas ordens religiosas. Também denominado de diretório que se deve observar as povoações dos índios do Pará e Maranhão, enquanto Sua Majestade não mandar o contrário, visava levar a civilização e a cultura da metrópole aos indígenas, ou seja, lusitanizar os indígenas. O Diretório dos Índios, a fim de cumprir os objetivos referidos nesse texto, propunha o estímulo à agricultura itinerante, e propunha organizar o trabalho indígena, a cultura indígena, assimilar o indígena na sociedade.
A autonomia dos aldeamentos jesuítas, os aldeamentos irão acabar. Né? Eles serão secularizados, serão integrados ao Estado português. O uso da língua portuguesa no lugar da língua geral, com certeza. Se o objetivo era lusitanizar o indígena, que assim fosse. Então ele deveria parar de falar a sua língua mãe e falar o nhangatu. A proibição da miscigenação, não. Ele vai instigar a miscigenação. A valorização dos costumes presentes na aldeia vai combater a cultura indígena. Vão ter que adotar, né, valores portugueses. Vamos lá, quarta questão. Analise o excerto sobre a Lei do Diretório dos Índios, que vigorou de 1758 a 1798 no Brasil. De novo, né? O outro texto já está com outra data, já está agora 58, não é 58, é 57. Professor, essas questões caberiam recurso? Olha, não, porque tirando essa data né, que está no enunciado, né, não. Mais uma vez eu fiz um recurso por uma data errada na OEA e a questão foi anulada. Ao longo dos 40 anos que a lei esteve em vigor, uma parcela relevante da população indígena transferiu-se dos locais em que vivia para mais de 50 povoações erigidas para abrigá-las. Durante esse período, aquelas populações indígenas, colonos e africanos escravizados, reunidos no Vale Amazônico, participaram das relações econômicas da colônia e da metrópole, que de várias maneiras alteraram as suas antigas formas de vida. Com base no excerto, a Lei do Diretório dos Índios priorizava, letra A, lusitanizar o indígena, né? Assimilar o indígena. Demarcar as terras deles? Não, até hoje, né? O relativismo cultural, relativismo não, relativismo é respeitar a cultura. O indígena tinha que adotar a cultura portuguesa. A proteção dos costumes, claro que não, tem que adotar a cultura portuguesa. A equidade entre indígenas e negros escravizados, claro que não, a equidade entre indígenas e portugueses. O indígena é um cidadão português, beleza? Vamos para a quinta questão. Após a assinatura do Tratado de Madrid, os portugueses vão tratar de assegurar suas conquistas. E como garantia da posse, do ponto mais extremo ao norte do território, construíram-se a fortaleza, o Forte de São Joaquim, né? Na confluência dos rios Tacutu e Uraricuera, formadores do Rio Branco, e via de acesso às bacias do Rio Orinoco e Esequibo, beleza? De acordo com a afirmação acima, que trata da construção do Forte São Joaquim, assinale a alternativa correta. Para a identificação do Forte Joaquim foi necessária a contratação de 2 associações especializadas de construtores de forte, sendo uma da Holanda e outra da Inglaterra. Os portugueses construíram, né? Foram os portugueses que construíram as próprias fortalezas. A instalação da fortaleza fazia parte de uma estratégia de ocupação coordenada por Marquês de Pombal, visando a constituição de uma fronteira viva que resguardasse essa região para a coroa portuguesa. Olha que coisa interessante, né? Letra C. A construção do forte, a letra B está correta, viu? Aqui, ó, a construção do forte visava o quê? Proteção, né? E integração, que são as palavras mágicas. Letra C. A construção do Forte São Joaquim foi o estopim para a reivindicação por parte da Espanha? Claro que não. A Espanha não vai reivindicar nada, né? E posteriormente da Venezuela, da região conhecida como Guiana Esequiba e confluência do rio Esequiba. Na verdade, quem vai exigir isso é a Inglaterra, né? Lá ao longo do século XVIII, ou melhor, século XIX, início do século XX, vamos ter o Tratado do Pirara. Mas não é necessariamente com a construção do forte, é uma área de disputa que fica na fronteira do Brasil com a Guiana hoje. A narrativa vigente para a construção do forte foi a de que a região do extremo norte seria tomada pelos franceses, unidos aos povos indígenas Waiwai e Tirió, que viviam no Alto Inhamundá. Claro que não. Na verdade, a construção do forte estava relacionada, né, à presença de ingleses aqui. Ingleses, né? No caso aqui, lá na fronteira com que é a Guiana Inglesa, e também a questão de espanhóis
que estavam nessa região. Dentro do grande projeto mercantilista organizado por Marquês de Pombal, a existência do forte garantiria o enfraquecimento dos monges consolatinos que atuavam na região em favor da Inglaterra. Claro que não, quem atuava na região eram os carmelitas e atuava em nome do governo português. Muito bem, meus queridos, essa foi a nossa aula, nossa dica, nossa correção, né, de exercícios, beleza? Muito obrigado, né? Um grande abraço, bons estudos, boa prova e novamente se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe, ative as notificações, beleza? Bons estudos, vestibulando, um grande abraço.